Olá! Graça e paz sejam multiplicadas sobre a sua vida. Hoje vamos dar continuidade à parte 3 sobre o estudo do Espírito Santo. Essa pessoa inigualável que o próprio Senhor concedeu a cada uma de nós. Né? Então vamos lá. Será que conseguimos mensurar a quantidade do Espírito Santo dentro de nós? O que você me diz? Não, né? Mas, entretanto, contudo, posso medir o Espírito Santo em mim quando ele tem mais de mim. Vou explicar. Ou seja, quando dou mais liberdade ao Espírito na minha vida, eu vivo mais em Espírito. Consequentemente, dou menos vazão à carne. Pegaram essa? O comportamento humano nos diz se somos mais crentes ou não. Tudo depende das obras que praticamos e do fruto. Uma mulher cheia do Espírito Santo tem fé e as obras. Fé e obras capacitam a mulher para se configurar a Cristo. Somos cristãs. As cristãs é porque seguem alguém, seguem a Cristo. Então, fé e obras capacitam a mulher para se configurar a Cristo. Percebam que a fé justifica as obras, mas as obras dão testemunho da sua fé. Oh, coisa tremenda! Vamos conferir isso? Na carta a Tiago, capítulo 2, versículo 18, que diz o manancial da vida? Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Coisa tremenda, né? Quer mais ainda? Olha a confirmação no versículo 26. Porque assim, como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, elas têm que andar juntinhas, unidas. Como eu e você temos que andar juntinhas, unidas com o Espírito Santo. Isso significa que a fé verdadeira é manifesta por meio de ações, atitudes, comportamentos, não somente por meras palavras ou pensamentos. E o fruto? O fruto nos remete ao fruto do Espírito, né? Que são características ou atitudes que praticamos no decorrer da nossa vida e que identificam se somos cristãs ou não. Perceba que um complementa o outro. Tem mais. Uma ação causa uma reação, correto? Pois bem, peguem essa. A reação é a oportunidade que temos de ser aprovada ou reprovada. Eis que o Senhor está nos dizendo. Eis que o Espírito hoje está nos inquietando. Cuidado ao reagir. A sua atitude no reagir vai ser uma atitude boa ou será uma atitude má? Essa atitude de reação vai configurar o resultado. Aprovada ou reprovada. Tremendo, né? Amadas, o Espírito Santo nos conduz à presença de Deus. É Ele que nos ensina a orar como convém. Como isso? Romanos 8, versículo 26, parte A e B do versículo, diz-nos o seguinte, a Bíblia Sagrada. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas,
porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Então, como é que nós devemos orar? Devemos orar segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Não é de acordo com aquilo que eu acho ou penso que seja bom para mim. Tem que estar de acordo com aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Porque senão vai ser muito fácil, eu vou simplesmente colocar diante de Deus aquilo que eu quero para sustentar o meu eu, o meu ego, a meu bel prazer. Só que Deus, ele quer muito mais do que isso para mim e para você. E a oração também é um relacionamento com Deus. Oração, orar, mais ação. Aquilo que eu entrego diante de Deus, eu vou ter que agir de acordo com aquilo que eu entrego diante de Deus. Então tem que haver um relacionamento íntimo com o Pai, mediante a oração. Então, é aquilo que nós expomos e aquilo que nós ouvimos. Certo? Amadas, nós queremos viver uma vida superficial? Aquela coisinha meia boca? Ou realmente algo mais profundo? Aquele que eu posso não estar com as águas pelo tornozelo, ou pelos joelhos, ou pelos lombos. Não. É na profundidade. É no oceano. Como diz o cântico, né? No oceano do Espírito. De que forma que nós vamos adorar? É na profundidade. De que forma que nós vamos nos relacionar? É na profundidade. Então a minha e a tua oração hoje deve ser a seguinte: Pai, transforma-me espiritualmente. Preciso de uma experiência nova contigo. Eu preciso experimentar o teu poder. Oh, aleluia! Nós temos que ansiar mais de Deus, muito mais. O Espírito Santo, ele habita em você, ele habita em nós. Então temos que usufruir dessa companhia. A insatisfação espiritual é o indício de que estamos começando uma nova obra com Deus. Sim. A insatisfação espiritual é o indício de que Deus está começando uma nova obra em você. Amadas, existem 2 vocábulos gregos usados no Novo Testamento para descrever o poder que Deus nos dá. O primeiro é o exousia e o segundo, dunamis. 2 palavrões, né? Nós vamos compreender o que é isso. Exousia significa autoridade, jurisdição, tá delegado. É para você, entendeu? Competência. Em Lucas 10:19 é mencionado esse poder exousia. A autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E mais, combatendo o poder do inimigo. Poder tremendo! É um poder tremendo. E esse poder está dentro de nós, mediante a pessoa do Espírito Santo. Ele quer se manifestar, mas para isso, nós temos que nos doar mais a Ele. Renunciar o nosso eu. E viver mais em espírito. Além de usar a sua autoridade, o crente também pode receber o poder dunamis. Por meio de quê ou de quem? Por meio do batismo com o Espírito Santo. Dunamis significa poder miraculoso, capacidade, força. Alguém lembra de algo? É uma passagem muito forte, né? Sansão. Aqui, strong, força, que vem de dentro. Estava nele. Pois o Espírito Santo estava nele.
esse mesmo Espírito está em nós. Também quer dizer poder inerente ou poder possuído por alguém. Pegaram essa? Em outras palavras, dunamis é a capacitação divina com o poder do Espírito Santo para realizarmos a obra que nos foi delegada. Ou seja, Deus nos capacitou para algo, para nós realizarmos uma tarefa. E para isso nós precisamos de poder. Então, o Espírito Santo que habita em nós vai manifestar esse poder dia após dia. Quanto mais eu me renunciar o meu eu, mais do Espírito terá. É a realidade desse poder que Paulo pediu a Deus que revelasse aos cristãos lá de Éfeso. E está registrado na Bíblia Sagrada, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 19. E para melhor compreensão, leia os versículos do 18 até o 23. Eis que o Senhor, Ele está nos dizendo, ei, procure ter discernimento pleno de quem você é em mim. Oh, aleluia! Experimente a indescritível profundidade do relacionamento pessoal com Ele e o poder que Ele tanto deseja para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Tudo é mediante a pessoa de Jesus Cristo. Nada é fora dele. Nada. Nós temos o penhor, esse selo do Espírito Santo da promessa, quando nós aceitamos a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, concedendo-nos a salvação. É tudo através de Jesus Cristo. O Espírito Santo revela a palavra para cada uma de nós em todos os momentos. E está se movendo entre nós procurando o quê? Intercessoras. Sim, mulheres que se colocam na brecha por sua família, pelos seus vizinhos, pela sua comunidade, pela sua cidade, pelo seu estado, pela sua nação. Ouçam. No livro de Josué, encontramos Raabe, uma meretriz, a qual vivia em cima do muro. Interessante, né? Essa disposição aí do lugar onde a mulher morava. Enfim, Raabe, ela teve ousadia e intrepidez. Primeiro, de esconder os espias israelitas e, mais ainda, fez um pedido a eles. Conserva a minha família com vida. Conserva a minha família com vida. Uma mulher, ela se posicionou diante daqueles homens, intercedendo pela sua família, intercedendo pela sua casa. E ela alcançou a vitória. Isso eu te afirmo. Leia o livro de Josué. É algo tremendo. Tem mais? Tem mais. Rainha Esther? Rainha Esther convocou o seu povo, seus servos, a pregoarem jejum, a se consagrarem durante 3 dias. Devido a algo que aconteceu, ela se posicionou e ela posicionou também o seu povo. Avisa a todos para se consagrarem, para jejuarem. Ela teve uma atitude de agir conforme o quê? A palavra sagrada. Ouçam essa revelação. Antes de grandes conquistas, requer consagração. A consagração faz o manifestar do poder de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas.
Ao ler o livro de Esther, você vai identificar claramente que Deus entrou com provisão e houve o manifestar de forma grandiosa naquele local, diante de uma nação. O povo de Israel pôde lutar. Pôde lutar. Amadas, não é uma vida superficial que nós vamos alcançar coisas inigualáveis. Não. É na profundidade. É se render mais a Deus, mais e mais, para que esse Espírito seja vivificado, seja abundante, seja poderoso em nossas vidas e através das nossas vidas. Sejais revestidas de poder, poder que vem do alto. Romanos 5:5 nos diz o seguinte, o manancial da vida. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o Espírito Santo habita em nós. Não é aquela pessoa que entra e sai, entra e sai. Não. Você aceitou a Cristo. Você foi selado. Você foi selada. Ele está dentro de você. Prontinho para se manifestar. E mais, esse mesmo Espírito tem ciúmes de você. Conforme registrado na carta a Tiago, capítulo 4, versículo 5, parte B. Eis que o Espírito Santo tem ciúmes de você. O que cabe a nós, como mulheres cristãs, é ouvir a Deus, esperar em Deus e confiar em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. O ouvir a voz do Espírito Santo requer obediência. O interessante é que na escola a gente aprende o A, B, C, D para poder ler, escrever. Só que, para com Deus, nós temos que aprender o obedecer. Pegou o trocadilho? É dessa forma. É obediência em todo o tempo. Obediência aos princípios, obediência aos mandamentos, obediência aos estatutos, obediência em todo o tempo para vivermos uma vida abundante em Cristo Jesus. No Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 7, Jesus apresenta o Espírito Santo. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Amadas, a missão do Espírito Santo é capacitar a cada uma de nós na compreensão das Escrituras e ver a sua aplicação na vida cristã de cada uma de nós que seguimos a Cristo. Simples assim. Simples é. Fácil, nem tanto. Por quê? Porque tem o nosso eu. De que forma que nós queremos agir daqui por diante? A palavra nos confronta. A palavra nos confronta em todo o tempo. E com isso precisamos cuidar da nossa alma, que é a sede das emoções humanas. No livro de Salmos, de número 42, verso 5, o salmista nos diz o seguinte: Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O trecho nos encoraja a confiarmos em Deus. E
Não olha para a situação. Não olhe para as circunstâncias. O teu foco tem que estar em Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da sua fé. Lembra lá no princípio? Fé e obras. Elas caminham juntas. Mas isso nós só conseguiremos colocar em prática mediante o manifestar do Espírito Santo dentro de nós, em nós e através de nós. Então somente confia, creia e verás a glória de Deus sendo manifesta continuamente. E o nome dele será louvado, glorificado na tua vida e através da tua vida, porque eu e você somos testemunhas vivas do poder do Altíssimo sobre a face desta terra. Medite sobre essa palavra. Reflita. E comece a agir de acordo com aquilo que foi nos ensinado durante esse momento. O que peço a Deus é que nós possamos vivenciar e experimentar o manifestar dele a cada dia. Que a graça do Altíssimo possa invadir completamente o teu ser e te impulsionar para viver o melhor do Senhor sobre esta terra. Receba o carinho desta que vos fala, Deise Pandini da Silva Vilaim. Que Deus te abençoe e te guarde continuamente em todos os dias do teu viver.